Oi, hoje eu tô aqui para te informar tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus, inclusive com dicas caseiras e baratas que vão te ajudar demais. Meu nome é Helene Almeida, eu sou médica e eu quero te informar para que não fique refém desse medo e desse desespero que tá rolando por aí, tá? Então, o coronavírus, ele já é um vírus antigo, ele não é de agora. Só que ele sofreu mutação, como a maioria dos vírus, e essa nova cepa, que é mais forte, né, que causa sintomas mais graves, os primeiros casos veio lá da China e de pessoas que trabalhavam em mercados de animais. Então, supõe-se que veio lá do morcego essa nova cepa com mutação. E o que está causando esse alvoroço todo? É porque a taxa de transmissão dele é alta, é rápida. Então, cada pessoa infectada, mais ou menos, ela vai infectar de 3 a 5 pessoas. Então, ela se alastra muito rápido. Mas a gente tem essa notícia ruim, por outro lado, tem uma notícia boa de que a taxa de mortalidade dele é baixa. Ou seja, o quanto que morre em função dessa doença, que é muito menos que a dengue, que é o H1N1. Então, em adultos, geralmente, né, crianças e adultos, em torno de 0,2%, acima de 60 anos, uns 3,6%, e o grupo de maior risco é acima de 80 anos, que é 14,8%, assim como pessoas imunodeprimidas, doenças crônicas, que tomam imunossupressores, que têm doenças autoimunes, esses são o grupo de risco. Para você ter uma ideia de como a mortalidade dele é baixa, por ano morrem 2 milhões de pessoas no mundo por causa da gripe. No inverno chinês morre de 7 mil a 9 mil pessoas por conta da gripe. Então o grau de letalidade é baixo. A questão é que é desconhecido e aí todo mundo fica com medo, principalmente por conta das notícias que ficam correndo rápido, que nem o vírus, né? Ele afeta um pouco mais os homens, uns 58%, e na maioria das vezes, em 80% dos casos, é assintomático ou são casos muito leves. E geralmente nas viroses as crianças são afetadas, mas no coronavírus não. Elas geralmente são portadoras assintomáticas. E aí está acontecendo um fenômeno que não é comum. Como as aulas foram suspensas e os pais geralmente continuam trabalhando, muitos podem estar contaminando os avós. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, tá? As formas de contágio é pelas vias aéreas superiores, então pessoas que estão espirrando, tossindo, né, estão infectadas e não estão se protegendo, a contato da mão que você leva no rosto, ou quando você toca em objetos ou superfícies contaminadas também. O tempo de incubação varia geralmente de 5 a 14 dias, que é o tempo para aparecer os sintomas. E quais são eles? Geralmente é febre, tosse, um cansaço, uma falta de ar, mas só é necessário ir para o hospital realmente se tiver uma dificuldade para respirar muito grande. E como é que faz esse diagnóstico? Você usa geralmente um suave de nasofaringe, ou seja, você vai pegar a secreção com aquele cotonete grandão, sabe? E vai colher ali e vai fazer o exame que vai levar umas 24 a 48 horas para ter o resultado. E como que você pode fazer para evitar esse contágio? O principal é lavar a mão com água e sabão neutro durante uns 20 segundos mais ou menos. Álcool gel é principalmente para quando você estiver na rua, porque o uso crônico dele pode retirar a camada lipídica da pele. Isso vai afetar as bactérias boas da pele, que se comunicam com as bactérias boas do intestino. E sabe qual é o problema? 85% dos receptores imunológicos estão no intestino. Então, quando você tem lesão de pele, de mucosa, você acaba afetando o intestino, que acaba afetando também sua imunidade. O sabonete bactericida, ele é mais forte ainda, então agride mais ainda a pele. As outras coisas são óbvias, mas eu vou falar mesmo assim, de que você deve usar lenço descartável quando você for tossir ou espirrar, não levar a mão no rosto, limpar as superfícies que você tocar, evitar ficar em aglomeração com uma distância menor que 1,5 m, evitar lugares fechados. E quero falar aqui das máscaras, que elas são reservadas para profissionais de saúde ou pessoas que estão doentes, porque não é para te proteger, é para proteger os outros se você estiver contaminado.
porque 2 horas de máscara aumenta a umidade e se torna um meio de cultura para esses micro-organismos. Antes de começar a falar sobre tratamento ou como você pode se prevenir, eu quero dizer que a gente é atacado o tempo inteiro por um monte de micro-organismos. Aliás, a gente é cheio de bichinhos aqui dentro bons que vivem em harmonia com a gente. Aliás, tem mais bichinhos do que células, viu? Então, a gente precisa, na verdade, do sistema imunológico forte, porque os medicamentos para gripe, eles não matam o vírus, não. Tamiflu, por exemplo, ele diminui a disseminação do vírus pelo corpo e diminui o tempo de doença, mas ele não mata o vírus. Então, o que a gente precisa fazer é fortalecer o que a gente chama de terreno biológico, que é o nosso corpo. E para isso, a gente precisa nutrir esse sistema imunológico. Então procura ter uma dieta o mais natural possível, evitar lá açúcar, refrigerante, essas coisas que você já sabe que faz mal, porque altera também as bactérias boas do intestino. Uma hidratação adequada, bebe bastante água, não deixa as mucosas secas, uma atividade física moderada, nada de excessos, um sono de qualidade e o controle das emoções, porque o excesso de estresse altera cortisol e vai alterar o sistema imunológico também. E quais são os nutrientes importantes para fortalecer o sistema imunológico? Existem vários, mas eu vou falar aqui dos principais. Nós temos 3 enzimas antioxidantes muito poderosas, mas que elas precisam da ajudinha de uns minerais para elas poderem funcionar. Então a sódio, que é a superoxidase mutase, ela precisa do manganês, do zinco e do cobre. A catalase precisa do ferro e a glutationa peroxidase, ela precisa do selênio. Além disso, a gente tem também a vitamina C, que vai fazer estímulo de leucócitos e aumentar os anticorpos. A vitamina D é um capítulo à parte, até porque já se descobriu que nem vitamina é. Na verdade, ela é um pré-hormônio e ela tem estrutura molecular muito semelhante ao dos hormônios esteroidais sexuais. Ela tem receptores em todas as células do corpo, participa de 203 fatores imunológicos, inclusive a própria placenta ativa a vitamina D para produzir substâncias que vão inibir o vírus de atravessar essa placenta. Olha como é importante. Outra coisa é o seguinte, tudo que diminua muito a gordura, como as estatinas, por exemplo, vão diminuir a absorção também de vitamina D. Para reforçar o sistema imunológico, também pode usar o extrato de própolis, umas 15 gotinhas por dia, e pode usar o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, para ajudar a lavar as vias aéreas superiores. Então pode ser usado pingando no ouvido, pode usar diluído no nariz, inclusive ajuda a limpar as secreções, e também pode usar para bochecho e para gargarejo, mas não pode engolir, tá? E agora eu vou te ensinar um suco para a imunidade, que é uma receita muito fácil de fazer, caseira, barata. Pega o papel aí para você anotar. Você vai usar um inhame pequeno descascado, uma xícara de casca de abacaxi, um limão e uma colher de café de pó de açafrão. Vai bater no liquidificador, vai coar e vai tomar. E todos eles têm função realmente de estimular o sistema imunológico. Mas o limão também, ele vai fazer um detox hepático e vai equilibrar o pH. E o açafrão, ele também tem função anti-inflamatória, antioxidante, mata vírus, bactérias, fungos, que nem o alho, que aliás também é muito bom. E você ainda pode associar ele também com a unha de gato. Esses dois você pode usar também em chá, tintura, como você preferir. Espero que você tenha gostado, que eu fiz esse conteúdo com muito carinho para você, o mais completo possível, para que você não fique perdido com tantas informações por aí. Vamos contribuir ajudando as pessoas, compartilhando esse vídeo com amigos, familiares, vamos fazer ele correr o mundo para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Conto com você.